Só iniciar aqui. Pronto. Então, eu acredito que vocês devem estar fazendo parte dos grupos que são dos alunos do terceiro ano de matemática, né? A gente criou um grupo de WhatsApp, para quem ainda não sabe, para quem está vendo isso aqui gravado, a gente criou um grupo de WhatsApp, aonde a gente passa as informações lá nesse grupo. Bom dia, professor. Na descrição, bom dia. Na descrição desse grupo, nós temos um link fixo. Que link fixo é esse? É o link onde a gente vai ter todos os nossos encontros agora de matemática. Então, vocês não vão precisar estar esperando no chat para poder entrar. Perceberam que está dando o horário da aula? Vocês já podem acessar esse link e, através desse link, vocês vão direto para essa live aqui. Aí a gente já começa ministrando a aula, né? Então, é importante que vocês olhem na descrição do grupo, agora está na descrição do grupo lá do terceiro ano de matemática, vocês vão logo no celular de vocês aí, né, quem está acompanhando pelo celular ou pelo WhatsApp Web, eu não sei, você clica naquele link lá e ele vai automaticamente redirecionar aqui para a nossa aula, né, aí para que vocês possam não ter trabalho de estar procurando o link ou esperar o link estar postado lá no grupo, vocês podem acessar de maneira direta. Bem, mas o assunto de hoje é muito tranquilo, pessoal. Como eu falei, esse assunto de estatística ele não é um assunto complexo, porém... Bom dia, professor. Elias. Ó, falamos juntos até. Então, não é um assunto muito complexo. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ele é super tranquilo. Se vocês ficarem com dúvida, por favor, se manifestem. Mas ele é tranquilaço, entendeu? Então, vamos começar aqui, né? Então, deixa eu começar aqui. Média aritmética ponderada? Exatamente. Já ouviu falar, Elias? Já, mas eu não entendia muito não entendi, não cheguei a entender muita coisa. Certo. Que alguém queria fazer mais alguma colaboração? Não, é que eu acabei de ver essa aula no livro. Ah, vocês acabaram de ver, né? E caramba, meu mouse aqui tá meio doido. Eu tenho que arrumar o scroll dele aqui, que é o botãozinho para subir e descer. Enfim, né? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui. Medidas de tendência central. Então, professor, o que seriam, a dúvida que deve estar surgindo aí com vocês, o que seriam essas medidas de tendência central? O que eu quero que vocês imaginem aí na casa de vocês o seguinte, né? Imaginem um determinado país, vou colocar aqui na tela, imaginem um determinado país e que nesse país existe uma certa temperatura. E dentre esses valores que são variantes de temperatura, dentre esses valores que as temperaturas elas vão se alterar, eu vou pegar um valor para representar aquele meu conjunto de temperaturas, para representar aquele grupo de temperaturas. Então, eu posso classificar isso como uma medida de tendência central. Então, é uma medida que ela está envolvendo todo um conjunto. Por exemplo, professor, me dê mais um exemplo aí, só para eu conseguir, deixa eu pensar aqui. Então, idades, por exemplo, eu pego um conjunto de pessoas e eu tenho lá nesse meu conjunto de pessoas de idade diferenciada, né? Pessoas com 20, 23, 22, 21, 19, 18, e eu vou pegar uma medida de tendência central, ou seja, uma média, por exemplo, que é uma das opções que a gente vai estar estudando daqui a pouco, para definir aquele grupo coletivo de pessoas com determinadas idades, né? Então, turma, é esse o conceito de medida de tendência central. Aí eu tenho os tipos de medidas de tendências centrais. A primeira que a gente vai trabalhar agora é essa média aritmética, que ela é muito tranquila, eu acredito que vocês já devam ter trabalhado nos anos anteriores. Mas vamos ver aqui. O que diz? A média aritmética é a medida de tendência central mais conhecida e mais usada no nosso dia a dia. Quem aqui já ouviu falar sobre média aritmética? Pode falar no microfone, sem problema algum. Quem já ouviu falar alguma coisa? Eu já ouvi falar, só que eu não me lembro detalhes assim, detalhados. Acho que eu já ouvi falar no... Só que eu não entendi, entendeu? Eu não certo. entendia. Quem deu aula disso daí pra nós foi o professor Saul no primeiro ano. Certo, média Elias. aritmética, ela é uma definição de x1, x2 e tal.
Muito bem, Elias, Raquel, Cleane também já tinha, lembrou alguma coisa, não lembrou, Cleane? Lembrei. Lembrou sim. Então vamos tentar refrescar esse conteúdo que já está salvo na cabeça de vocês. Caso vocês tenham apagado ele totalmente, vocês vão aprender a partir de agora. Então, o que seria essa média aritmética, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a média aritmética dos números x1, x2, x3, x4, x5, até xn, como eu coloquei ali, é dada por média aritmética, isso aqui é MA, aqui, ó, tô falando bem aqui. Aqui é MA. Parece a sigla do Maranhão. É a sigla do Maranhão aqui. A média aritmética é igual a x1 mais x2 mais x3, mais por aí vai até xn dividido por n. Professor, o que é essa expressão? Ela nos transmite como informação. É o seguinte, pessoal. A média aritmética, eu vou pegar a quantidade de elementos que eu tenho. Por exemplo, se é x1, x2, x3, e dividir pelo mesmo quantitativo. Aí, Né? Então, galera do Free Fire aí, X1 aí pra vocês aí. Olha aí, ó. Eu posso também dizer que esse MA aqui, ó, como foi considerado já pelo nosso amigo Elias, é a mesma coisa que X e um tracinho aqui em cima. Quando eu tenho, por exemplo, uma incógnita com um tracinho aqui em cima, significa que eu tenho que extrair ali a média. Por exemplo, se eu quisesse uma média de 3 elementos, eu colocaria MA, olhem só como exemplo, MA é igual a X1 mais X2 mais X3. Tudo isso aqui, ó, eu deveria dividir pela quantidade de elementos que eu coloquei, dividido por 3. Ah, professor, e se eu quisesse uma média aritmética de 4 elementos, eu teria x1 mais x2 mais x3 mais x4. Tudo isso aqui dividido por 4. Ou seja, no numerador vocês vão ter o quantitativo de elementos que vocês querem descobrir a média. E no denominador, o número que vai embaixo, é a contagem de quantos elementos possuem para que vocês queiram tirar a média. Então, em outras palavras, se vocês quiserem tirar a média de 10 números, no numerador, no número que está em cima, vocês irão colocar 10, os 10 elementos. No denominador, que é o que fica embaixo, vocês Número irão 10. dividir isso por 10. Entendido? Então, é super tranquilo. Pode falar. Eu só não entendi os dados para colocar esses cálculos aí, que é a parte que o senhor explicou que eu ainda não entendi. Certo. Aqui nós estamos, Elias, trabalhando apenas com números hipotéticos, né? A gente está trabalhando com incógnitas. Por exemplo, x1, x2, x3, x4, x5. E essa foi uma excelente pergunta, porque agora nós iremos trabalhar com uma prática de um exercício que vai trabalhar com essa média aritmética, como eu vou descer um pouquinho, já que é a tela para vocês olharem como é que a gente trabalha essa média aritmética aí nas questões. Como é que é cobrado, né, esse conteúdo aí nas questões. Então, uma questão aqui do INSPER que diz o seguinte: para fazer parte do time de basquete de uma escola, é necessário ter, no mínimo, olhem só, é necessário ter, no mínimo, 11 alunos, 11 alunos não, 11 anos. A média das idades dos 5 jogadores titulares desse time é 13 anos, sendo que o mais velho deles tem 17 anos. Dessa forma, determine a idade máxima do segundo mais velho do time titular. Então, alguém deve estar uma hora dessa encontrando em casa, meu Deus, o professor estava entendendo até a outra parte que o senhor tinha colocado. Mas essa atividade aí eu não entendi como é que eu vou trabalhar nessas questões das médias. Alguém se identificou aí com essa fala? Não. Ótimo. Então, o que ocorre? A gente precisa aqui coletar as informações que o enunciado está nos dando. Ele primeiro nos informa que nós temos uma média aritmética que é igual a 13 anos. Então, a média desses 5 jogadores, se eu tirar a média, né, deles 5, eu vou encontrar uma média aritmética igual a 13. Professor, travou aqui, ó. Travou para vocês também?
Travou pra mim também. A biblioteca Travou. caiu. E, ó. A internet da biblioteca caiu. William, sai desse X1, William. Você vai morrer com esse X1 de Free Fire. Isso aí. X1, é X1 lá. Tu não viu aí, ladrão de salsicha? A internet Seu da internet biblioteca. caiu. Da biblioteca? E ele Então, diz que biblioteca. anônimos. Pequeno. Foi Tá na Gabriel. biblioteca, Pronto, voltou. Aí, ó. E aí, vocês estão conseguindo me ouvir novamente? Aí, professor, voltou. Sim, agora sim. Sim, Vocês estão falando de X. Eu continuava escutando vocês. Vocês estão falando de X1 de Free Fire aí. Esse aqui, Tava gente. gravando a aula, gente. Essa galera viciada aí no Free Fire. Bora, vamos voltar aqui. Virar à noite. Bora, vamos voltar aqui o compartilhamento de tela, né? Vocês estão conseguindo visualizar aí novamente, né? Sim ou não? sim. Sim, sim. Foi com relação à minha internet aqui que deu uma travada. Então, o que ocorre? Ali, nós extraímos a primeira informação, que foi a média aritmética desses 5 jogadores. Então, a média aritmética desses 5 jogadores é igual a 13. Pode falar. Eu posso pegar 13 vezes 5. Bem, a gente vai ter que fazer essa multiplicação depois. 13 vezes 5, para poder chegar ao resultado. Se eu pegar 13 vezes 5, vai dar 65, certo? 13... Vezes não, 5. vai dar 65, exatamente. Aí eu vou fazer um cálculo aqui. Peraí, eu vou fazer um cálculo e dizer já pro senhor, peraí. A gente vai fazendo aí nos bastidores que eu vou fazendo aqui. Se tu descobrir o resultado, pode falar. A gente não demanda muito tempo. Então, mas é excelente participação. Então, a média aritmética, aqui nesse caso, nós temos que ela é igual a 13. Isso a questão já nos deu, desses 5 jogadores. Então, se nós fôssemos desenhar isso aqui, vou pegar a cor verde, nós teríamos o quê? X1, né? O X1 de Elias. Então, X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5. Por que você está colocando, professor, esse X1 até X5? Porque, lembre-se, no enunciado, ele nos diz que nós temos 5 jogadores. Então, para ter essa média, eu tenho que dividir tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui por 5. Não é isso? Para a gente poder tirar a média desses 5 jogadores. Se eu somar tudinho, depois se eu divide, é isso? Pelo quantitativo, exatamente, Elisa. Então, eu somo tudo e depois eu vou dividir pelo quantitativo. Só que nós já temos, por exemplo, o resultado dessa nossa divisão. Nós já temos o resultado dessa nossa divisão. E o resultado dessa nossa divisão é que é igual a 13. Aqui né, mas aí para saber, né? Mas aí para saber se é 13, né? É o cálculo que tá faltando, no caso. Na verdade, não, Elias. Nesse caso, a questão já nos deu. Ó. Ela disse aqui, por exemplo, aqui, ó, olha a parte que ela fala. A média das idades dos 5 jogadores, ou seja, de X1 até X5, a média das idades dos 5 jogadores titulares desse time é 13. Ou seja, ele já nos passou essa informação, que é igual a 13. Por isso que eu coloquei aqui o 13. Eu estou só reescrevendo o que o enunciado já nos diz. Que ele disse que a média desses 5, eu botei aqui a média, X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 dividido por 5 igual a 13, que essa média é igual a 13. O que eu vou fazer para eu descobrir a resposta? O que ele quer como resposta? Ele quer que a gente determine a idade máxima possível do segundo jogador mais velho. Ele disse também, já que o jogador mais velho contém 17 anos, olhem só. Ele diz aqui, ó, sendo que o mais velho deles tem 17 anos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro pegar este 5, que está dividindo, e eu vou passar ele para o outro lado, com o sinal trocado. Multiplicando. Exatamente. Então, ele vai para o outro lado, multiplicando. Muito bem, Alex. Então, X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5, tudo isso aqui é igual a 13 vezes 5. 13 vezes 5 é a mesma coisa que 65, como já foi apresentado pela nossa colega aqui brilhantemente. Só que, um detalhe. Pode falar.
Não, termine logo essa fala. Certo. Então, um detalhe. Ele nos disse que a maior idade possível, perdão, o aluno mais velho, ele possui 17 anos. No vez que ele nos falou, então eu posso dizer que o aluno mais velho é o aluno X5, né? Então, X1 tem a menor idade, X2 é uma idade maior que a dele, X3 e por aí vai. Então, ele disse que a maior idade, ou seja, o aluno mais velho, ele possui 17 anos. Então, eu vou converter essas informações aqui, ó. Vou, X1 ainda não sei quem é, X1, opa, deixa eu mexer mais um pouco para ficar legal aqui, senão a gente vai se perder. Então, eu vou colocar aqui X1, eu ainda não sei quem é, mais X2, mais X3, mais X4. E ele nos diz que X5 é igual a 17, porque o aluno mais velho, ele tem 17 anos. Vai ficar 17 igual a 65. Aí o que eu vou fazer? Esse 17, ele vai passar para o outro lado da igualdade e ele vai passar com o sinal trocado. Se ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, o que a gente vai ter? Vou colocar aqui do lado agora. Vou chegar aqui um pouco aqui para o lado. E professor, Pode falar. esse aluno 17 aí, ele apareceu no lugar do X5, não foi? Exatamente, ele apareceu no lugar do X5. Por quê? Porque a questão nos diz que, sendo que, olha aí, ó, sendo que o mais velho deles, ó, tem 17 anos. Se o mais velho tem 17, então o X5 é igual a 17. Porque o X1 é o mais novo e o X5 é o mais velho, entendeu? Então, o que a gente vai ter aqui? X1 mais X2 mais X3, cada um desse aqui é cada um componente do grupo, mais X4, e agora eu tenho que fazer o 17, ele vai passar para o outro lado com o sinal de subtração. Ele estava positivo, ele vai passar negativo. Vai ficar 65 menos 17. E 65 menos 17 é igual a 48. Aí, Beleza. eu fiz assim, professor. Pode falar, pode falar. Eu peguei, né? O 13 vezes 5, que deu 65. 65 menos 17, que deu 48. Aí eu Excelente. peguei o 48, dividi por 4, que deu 12. Quase, Raquel, mas é excelente o seu posicionamento que você teve. Chegou quase perto do que é o nosso objetivo. Mas o 65 está certo, chegou até o 48, isso foi muito bem. Agora, olhem só o detalhe. Observe esse ponto bem aqui, Raquel, ó. Interessantíssimo. O que ele diz? Ó? Ele fala assim, dessa forma, determine a idade máxima do segundo mais velho do time titular. Então, o segundo mais velho, antes do X5, é quem? É o X4, não é isso? O segundo mais velho não é esse aqui, ó? Uhum. O segundo mais velho é o X4. Só que um detalhe, ele diz o quê? Ele quer saber a idade máxima, ou seja, qual é, e dentre as possibilidades, que esse X4 que está bem aqui, ó, tenha um valor máximo que seja igual a 48. Aí a gente vai voltar aqui à questão, o que ele nos disse na questão. Vou até reler aqui para vocês. Então, Para assim, fazer parte do time... já que deu 48, né? Então, Sim. a gente tem informação que a idade mínima para fazer a parte do time do basquete é de 11 anos, né? A idade Exatamente. mínima. Então, vamos supor que os jogadores X1, Isso. X2 e X3 possuem 11 anos. Exatamente. Então, o jogador eu falei o X4, então o jogador X4, ele terá, deixa eu ver, tá. 11 mais 11 mais 15 anos. Sim, 15 anos. Exatamente. É excelente, pessoal. Parabéns para vocês aí que acertaram. E parabéns, Raquel, aí pela a forma que você demonstrou que é feito esse cálculo.
Matou a charada. Olhem só para vocês encontrarem a mesma informação que a Raquel Parabéns, encontrou e que Patrícia. nosso colega aqui também encontrou. Ele está dizendo, pessoal, que aí determine a idade máxima do segundo mais velho. Então, qual é a idade máxima que ele pode ter? Mas como assim, professor? É só observar qual é a idade mínima. Para que a gente saiba a idade máxima do X4, eu vou imaginar a idade mínima desses 3 elementos aqui, ó. Então, eu vou vir pensar aqui, ó. Vou até botar aqui em cima, menor. Então, qual é a idade mínima que cada um desses componentes tem que ter? O mínimo que esse aqui tem que ter é 11. Esse aqui, o mínimo que ele tem que ter é 11. E o mínimo que ele tem que ter é 11. Professor, por que o senhor está botando esses 11? Deve ter alguém se perguntando. Porque, pessoal, aqui, ó, a questão disso. É o mínimo para entrar no time. Então, para que eu extraia a idade máxima possível para o X4, eu devo colocar X1, X2 e X3 no mínimo, esses 3 jogadores no mínimo. E a soma desse mínimo é igual a 33. Pode falar, quem iria falar. E professor, como é que o senhor chegou na fundação dessa resposta, desse mínimo e do maior número? Porque, tipo, eu fiquei meio perdido assim na fundação da resposta. Excelente, boa pergunta. Vamos lá, vamos só para a gente entender aqui, rapidinho. Como eu obtive esse... Parou de novo? Ou foi minha Travou. internet? Para vocês trabalhar. Travou, Travou mas aí ele também, tá travou. ouvindo todinho. Deve ser a internet dele. E tá gravando, tá, gente? Cuidado com o que tu fala, viu, Fantinho? Rapaz, que normal milagre. não, hein? Foi Tini até que tá caladinho aí. O Aí professor, vamos não falar é? mal do professor aí. o professor tá ouvindo. Não, porque ele sabe que ele que é desse jeito, aí fica botando pra Olha, não... é necessário ter um... Travou de A novo. internet. Foi no meu ou de vocês também travou? Voltou, pronto. Estão ouvindo aí, Tiotinho? Agora sim. Agora Tá, tudo sim. certo. Quem falar mal do professor enquanto ele tá offline, não vai pro céu. Eu É tô a brincando, pessoal. Viu? Thaís. Eu tô brincando, viu? Não vamos depois de chegar em casa Pode dizer dizer, aí que não vou... Promessa, professor. O professor disse que eu não vou pro céu. Não vamos dizer isso em casa, né? Então, tô brincando. Olha aí, pessoal. Então, só para tirar aqui a dúvida aqui, foi o Gabriel que foi com dúvida, não foi eu ou foi o Erivan? Foi Erivan. Foi o Erivan, né? Então, Erivan, a gente chegou nesse resultado aqui por quê? Ele diz que a idade mínima para participar desse time, nós temos que ter 11 anos. Então, se eu penso o seguinte, eu tenho 4 jogadores, eu quero saber a idade do penúltimo jogador, ou seja, o jogador mais velho entre esses 4. Qual é a idade que ele pode ter máxima, obedecendo a condição de existência dos outros 3? Ou seja, se eu quero saber, se eu tenho 4 jogadores e eu quero o máximo do mais velho, eu tenho que colocar todos os outros no mínimo. E qual é o mínimo? O mínimo é 11. Então, o mínimo, a questão já nos deu, que é 11. Então, para eu descobrir o valor máximo de X4, eu preciso colocar e imaginar todos os outros jogadores no mínimo. Entendeu? E qual é o mínimo? É 11. Então, eu estou pegando o valor de X1, 11, X2, 11 e X3, 11. 11 mais 11 mais 11 é igual a 33. Aí eu vou conseguir revelar o valor de X4. Como? 33 passa para o outro lado com o sinal trocado. Pra passar diminuindo. Exatamente. Vai ficar X4 só pode ser 48 menos 33. Vou até botar aqui, ó. Para só entender. Menos 33. Então, X4... Opa. Então, X4 só pode ser 15. Aqui eu vou até botar um menor ou igual aqui. Vou deixar até assim. Por que menor ou igual? Porque X4 ou é 15, ou é 14, ou é 13, ou é 12. Entendeu? Um desses valores ele tem que ser ou menor ou igual a 15.
Mas se eu quero o valor maior possível para esse x4, é colocando todo mundo no mínimo e chegando aí a 15. Alguém ficou com alguma dúvida da resolução aqui dessa questão? Não. Não. Não, né? Tá tranquilo, tá favorável ainda para vocês, né? Então, olhem só. Média... Tá tranquilo, mas eu ainda não entendi a forma dos cálculos. Dos cálculos ainda. Eu vou fazer o seguinte. Aquele Pode falar. 33 ali. Ah, não, Deixa eu não, voltar. deixa. Pode falar. Não, é do outro lado aqui, é. Ah, peraí. Deixa eu voltar aqui. Vou botar aqui do outro lado aqui. Tem um 33, às vezes x4. Claro. Qual é? No caso, assim, se eu não quiser usar, assim, por exemplo, na minha resolução aqui na minha conta, em vez do Certo. x1, x2, para não ficar me complicando, eu posso usar as letras, tipo A, B, C, Pode D. sim. Ah, Pode sim. obrigada. Excelente. Não tem problema não. É No Fantine, caso, né? no caso, eu acho que O ele K é o usa... 33 que eu não entendi. Não, eu entendi já. A Raquel falou, eu entendi o negócio aqui. Não era do 33, Foi às vezes nada, eu x4. conheço. Meu Tô brincando. professor, É. no caso, Elia, se eu diga usa lá. no caso, se eu usa x1, x2, porque o x é uma incógnita, né? Uma letra que representa mais, assim, a matemática, né? Visualmente. Exatamente. Não, é só pra tu não te confundir, entendeu? Porque, tipo assim, tu pode usar só como referência. Tipo assim, vamos considerar, lá, aí, nessa resolução. Vamos considerar que as idades de 5 jogadores são A, B, C, só para considerar, não quer dizer que seja, entendeu? Só para ter uma É pra não se complicar, menino. Saquei. Beleza, é isso aí mesmo que a Raquel falou. São só representações dos jogadores ali, né? X1 é só pra gente não Mas também não vai confundir se com confundir X2. com a letra. Não, é muito assim, é só tipo, o X1 tu bota como A, o X2 B, C e D, aí tu vai chegar numa, só pra tu não te complicar, X1 e tal, Isso aí só X2 pra tu ter uma referência, pô. só uma referência mesmo, não precisa. Exatamente. A Thailson tá certo, junto com Raquel e Fantine. É só para ter uma referência. Obrigada. Tu já tem uma noção Então, que eu acho, né? eu vou descer um pouco mais aqui, turminha, e vou fazer essa aqui de média aritmética ponderada. A gente viu média aritmética agora há pouco. Agora eu vou falar sobre a média aritmética ponderada, né? E, professor, o que seria essa média aritmética? A média aritmética eu já entendi. Agora, essa média aritmética ponderada e essa expressão que está embaixo, a gente vai já entender. Olha só. É um caso específico de média aritmética. Então, é um tipo de média aritmética, a média aritmética ponderada. Aí diz o seguinte, a média aritmética ponderada dos números x1, x2, x3 até xn, por exemplo, com pesos P1, P2, P3, respectivamente, dada por... Aí tem aqui, média aritmética, aí o pessoal, meu Deus, o que tem a ver essa questão de peso? Pessoal, é super fácil, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês que vocês vão rapidamente associar essa questão de média aritmética. Eu vou até botar aqui do lado, média aritmética ponderada. Eu quero que vocês imaginem na casa de vocês, ou onde vocês estão, né? O seguinte, imaginem uma turma e nessa turma é feita uma avaliação, né? É feita uma prova lá de matemática. O que seria essa média ponderada? Dentre essa minha avaliação, eu tenho uma classificação de 2 elementos. Que elementos são esses? São os pesos e as notas. Eu vou colocar aqui, ó. Pesos e notas. Vamos supor, vou pegar o vermelhinho. Vamos supor que a primeira avaliação ela tenha peso 1. São 3 avaliações. A primeira avaliação, ela tem na peso 1. E o aluno tirou... E o aluno tirou 8. Certo? A segunda avaliação, ela tem peso 2. Aí o caboclo já foi e tirou 5. E a terceira avaliação, ela tem, por exemplo, peso 8. Aí o cara, né, foi lá e tirou 8. Então, eu falei peso, ela tem peso 3 e ele tirou 8. Eu falei ao contrário. Então, são 3 avaliações. Uma avaliação, ela tem peso 1. Então, o cara lá tirou 8.
A segunda avaliação, ela tem peso 2, e o cara foi lá e tirou 5. E a terceira avaliação, ela tem peso 3, e o cara foi e tirou 8. Professor, o que seria esse peso 1, peso 2, peso 3, que essa parte eu ainda não estou entendendo. Olhem só. A avaliação que ela tem peso 3, isso eu quero que vocês imaginem aí na casa de vocês. É como se o aluno tivesse feito 3 provas. E em cada uma dessas provas ele tivesse tirado 8. Vocês estão vendo aqui? Então, é isso que seria esse peso. Então, na avaliação que tem peso 3, por exemplo, é como se o aluno tivesse feito 3 provas e em cada uma dessas provas ele tivesse tirado, por exemplo, 8. Nessa bem aqui, ó, ela tem peso 2. É como se o aluno tivesse feito 2 provas. 2 provas. E ele de tirou cada 5. uma dessas 2 provas, ele tirou o quê? 5. Mas, E a peso 1 é uma professor, prova, e nessa prova, a única ele tirou 8. Pode falar. e se as notas forem diferentes, aí vai ter que calcular a média, né? É exatamente esse ponto que a gente vai ter que chegar agora, né, Thaís? Porque a média aritmética ponderada é quando eu tenho o envolvimento de pesos e as notas. Então, eu tenho pesos referentes a cada valor. Eu tenho pesos diferentes. Então, o que eu preciso fazer para eu, por exemplo, tirar a média desse aluno, sabendo que ele fez uma de peso 3, ele tirou 8. Uma de peso 2, ele tirou 5. E uma de peso 1, ele tirou 8. Entendeu? Então, ao todo, eu poderia dizer aqui, ao todo, que esse aluno, ele fez 6 provas. Não é isso? 3 de uma, 2 de outra, e mais uma da última. Então, ao total, ele fez 6 provas, como se fossem, né? É como se ele tivesse feito. Claro, ele fez só 3. Uma de peso 3, uma de peso 2 e uma de peso 1. Mas se você fosse pegar na prática, ele também poderia fazer 6 provas, né? Que ele chegaria ao mesmo total. Então, o que eu quero que vocês entendam aí? Se esse aluno ele fez as 6 provas, Não tem como dar também a média, não? Tipo, tem sim. Você poderia, por exemplo, pegar o 3 e multiplicar pelo 8, depois 2 multiplicar pelo 5, depois 1 multiplicar pelo 8 e tirar e dividir a média. Mas olhem só, é isso que está escrito aqui, ó. É isso que está escrito aqui, ó. A média aritmética ponderada é o x1, que é o primeiro elemento, que multiplica o seu peso. x2, que é o elemento, que vai multiplicar o P2. x3P3, x4P4, x5P5, entendeu? Então, é cada peso multiplicado pela sua nota, entendeu? Então, é peso 1 vezes a nota 1, peso 2 vezes a nota 2 e peso 3 a nota 3. Nesse exemplo, professor, ficaria como? Faça um exemplo aí para mim, só para eu entender como é que ficaria esse exemplo que o senhor acabou de colocar. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui de vermelho até. Ficaria o quê? Com peso 1, é a multiplicação de 8 vezes 1. 8 vezes 1, ó. A peso 1. Não, eu tô falando 2 vezes 5. Mais. Peso 2, ele tirou quanto? 5. 5 vezes o seu peso, que é 2. Na terceira nota, ele tirou quanto? 8 de novo, né? 8. Só que vezes o seu peso, que é o quê? 3. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo isso, ó, pela soma dos seus pesos. Aqui eu tive que peso? Eu tive peso 1, mais peso 2, mais peso 3. E, professor, se tivesse um peso 4, como é que o senhor faria? Eu colocar embaixo mais 4 e colocar a nota que ele teve vezes o peso 4. Entendeu? Mas como é só 3, a gente para por aqui. Então, agora, pessoal, é só a gente resolver aqui, né? Tem algum limite nesses números aí? Tem, do peso? Não, é até o infinito. Se a questão disser que tem 10 pesos, vocês vão ter que pegar as 10 notas e multiplicar. Então, essa é uma maneira diferente para vocês, por exemplo, fazerem
essa questão aqui. Aí vocês vão encontrar lá, né? Por exemplo, vou colocar aqui, 8 vezes 1 é igual a 8. Vou responder essa aqui. É igual a 8. Mais 5 vezes 2 é igual a 10. 8 vezes 3 é igual a 24, não é isso? 24. Professor, Dividido tudo isso aqui por 6. Pode falar. esse aluno 1 que teve o peso 8 na nota, e depois o aluno 2 e o aluno 8, de onde veio as informações da nota? Esse 8, 5, 8. Tá, olha só. Não são, nesse caso ali, alunos. É só um aluno só que a gente está vendo. É um aluno, como eu falei no início, é um aluno que ele fez 3 avaliações. Né? Uma tinha peso 1, a outra tinha peso 2 e a outra tinha peso 3. Esses valores que eu coloquei ali são valores hipotéticos. Eu só peguei números aleatórios, mas depois vocês vão ver como é que é feita uma questão dessa. Eu só estou tentando fazer um exemplo para vocês entenderem o que é essa média ponderada. Professor, né? só uma dúvida aqui. O aluno fez Todas. 3 provas ou fez 6 provas? Boa, Porque boa. ele fez 3 agora e 3 depois. Aí, por causa da outra média ali, entendeu? Olha só. Deixa eu tentar tirar a dúvida aqui de vocês. No total, ele só fez 3 provas. Mas, professor, Ele e fez- essa outra média ali? Olha só. Ele, no total, fez 3 provas. Uma prova, ela tinha um peso 1. A outra prova que ele fez, ela tinha um peso 2. Eu vou pegar aqui para vocês o seguinte. Vamos imaginar outra coisa aqui. Imagine uma prova com 10 questões de matemática. Vocês vão fazer 3 provas durante esse bimestre. Um exemplo. Esse semestre. Aí, o que acontece? A primeira prova, ela tem 10 questões. E ela vale o quê? 10 pontos. A segunda prova, ela tem 10 questões, por exemplo. Mas ela vale 20 pontos. E a terceira prova, ela também tem 10 questões. Mas ela vale 30 pontos. Ao total, eu continuei fazendo 3 provas. Porém, os pesos de cada prova eram diferentes. As notas de cada prova eram diferentes. Vocês estão entendendo? Ele continuou fazendo 3 provas. Mas só que o peso da primeira prova era 1, o peso da segunda prova era 2 e o peso da terceira era 3, que era o mais importante, entendeu? E aí eu estou tentando tirar a média dele. Então aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar agora, deixa eu tentar botar aqui para o lado, né? Eu vou pegar 10, 24, né? Mais 8, mais 10. Então aqui vai ficar 24, mais 8, mais 10, vai dar 32. 32, isso aqui, dividido por 6. Por que 6, professor? Porque 6 é a média, né? Então, aqui eu poderia dizer que tudo isso aqui é igual a 5,3. Essa foi a média desse aluno. Professor, se eu quisesse fazer um dia diferente, eu poderia? Poderia pegar o 8, multiplicar pelo 3, mais o 5 multiplicar pelo 2 e o 8 multiplicar por 1. E tirar a média desses isso aí valores. que eu fazia para ver Entendeu? a nota do período, para saber minha média. Exatamente. Então, essa média aritmética, lembrando, vocês começam a analisar os pesos de cada avaliação. Pode falar quem estava com dúvida. Porque esse resultado deu 32, não entendi, não? Por que esse resultado deu 32? Vamos lá. Ih, rapaz, peraí. Eu cometi um erro bem aqui. Eu não considerei aqui o 10 aqui, é 42. Professor, 42. Peraí, aqui tem um 4. Deixa eu apagar aqui, botar o vermelhinho. E aqui vai ser 42. É porque eu só somei ali. Turma, o 24 e o 8, aí deu 32, né? Nesse caso é 42. 42 dividido por 6, a média desse aluno foi 7. Ih, rapaz, então o cara tá aprovado, né? Eu já ia reprovar o cara. Então, a média desse aluno foi 7. Entendido? Então, o que a gente precisa entender aí, né?
para poder... o que é essa média ponderada? É que a diferença da média aritmética, ela tem pesos diferentes de acordo com cada elemento. Bom, eu acabei até ultrapassando, eu acredito que aqui um pouco do nosso tempo, 5 minutos do nosso tempo. Nós temos um próximo encontro na sexta-feira. Eu vou fazer mais um exemplo aqui dessa média aritmética ponderada, e a gente vai ver daqui a pouco as outras medidas e vocês vão ver que é super tranquilo. Vocês colocaram o nome de vocês aí no chat? Eu Sim. coloquei. Pode falar, né? Inclusive, tipo, você botou 2 Um vezes. exemplo aqui da escola, tipo, é como se os 4 bimestres que tem na escola tivesse o peso 1, né, certo? Aí no final Exatamente. são 4. Todos Sim. têm só peso Aí 1 tu aqui. pega a letra média. Exatamente. Tá certo, Exatamente. entendi. Eu faço. Só que nesse caso da média aritmética ponderada, era como se na escola, por exemplo, o primeiro bimestre tivesse o peso 1. No segundo, ele já teria peso 2. No terceiro, ele teria peso 3. E no quarto, ele teria peso 4, por exemplo. Aí o cara que chegava no quarto, tirava a nota baixa, ele estava lascado, né? Vocês estão entendendo? Porque o peso da quarta era maior do que o do começo do ano. Mas não, a gente trabalha todos com peso 1. Então, por isso que a gente só faz a média aritmética dos valores. Agora, se nas escolas nós tivéssemos pesos diferentes para o primeiro bimestre, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, nós teríamos que utilizar essa média Então, aritmética Todo ponderada. peso 1 é só média aritmética, né? E se tiver peso 2, 3 é ponderada. É excelente, muito bem, Ataílson. Conseguiu aí captar o que eu quis passar para vocês, né? Então é isso aí. Turma, eu espero ansiosamente vocês no nosso próximo encontro de sexta-feira. A gente vai continuar com esse assunto. É interessante que vocês não percam essa aula, né? Porque vocês vão vendo, as dúvidas vão aparecendo, aqui a gente participando na aula, é muito mais fácil de vocês conseguirem compreender, né? E esse assunto de hoje já vai ser base para o próximo, né? Então, eu preciso que vocês entendam, a gente precisa terminar essas medidas de tendência, elas não são difíceis. Dá para a gente entender tranquilamente, praticando. Eu vou mostrar na prática como é que faz o exercício na próxima. Turma, alguém tem mais alguma dúvida? Não, professor. Não, professor, Pessoal, todo até cheio. o nosso próximo encontro. Tchau. Até, professor. Tchau, turma. Ótimo dia pro senhor. Para você Tchau, também. professor. Obrigado, Falou. Patrícia. Obrigado, Cleane. Tchau, prof. Tchau, professor. tchau, Raquel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, valeu, valeu. Tchau, professor. Valeu. Valeu, Elias.